mãe. Toca, Erika. Ah, não, aquela música do Bigodinho, eu não vou mexer com isso não, filho. Eu não vou tocar isso não, esse Erika. Quer fazer, você gosta de anime? Quer dizer, você gosta de filme? Eu quero Erika. Oh, mãe, eu não vou tocar Erika. Você não quer tocar Erika porque ele trabalha com NASA? Quem trabalha com piano é o quê? Pianista. Trabalha com dente é o quê? Dentista. Quem trabalha com NASA é o quê?